Bom dia, pessoal. E que dia que foi ontem, hein, naquele Congresso Nacional. Rapaz! Né, que dia que foi. O Rodrigo Jabril comentou um pouco, recapitulando aqui para você que ligou agora, então, na cerimônia de abertura do ano legislativo, né, ontem, depois de 2 meses de recesso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso repleto de recados ao Palácio do Planalto, cobrou cumprimento de acordos firmados pelo governo, afirmou que o orçamento pertence a todos os brasileiros e que as emendas parlamentares não devem ser alvo de críticas, enfim, falou tudo o que quis, né? Vamos ouvir? Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Elô, queria muito que você falasse, na tua análise, o que ele quer dizer com não somos carimbadores, né? E lembrar aqui também que a gente sabe que o Arthur Lira disputa, né? Ele quer muito esse protagonismo político na distribuição, sobretudo na distribuição de dinheiro. Falou também e mirou, né, o ministro Padilha das relações, das articulações constitucionais, exatamente. E a gente sabe que no fundo, o que ele quer é mais dinheiro e mais poder, né? Exatamente, então não tem acordo, né? Ele não está cobrando nem acordo, porque se fosse para cobrar acordo, o governo é que tinha que cobrar acordo, porque distribuiu o cargo para essa turma toda do Centrão, entregou a Caixa Econômica, fez tudo isso, e cadê os votos que deveria ter em troca, apoiando as medidas do governo? Então foi a cada votação uma entrega de algum cargo para poder garantir os votos. Acho que está mais do que cumprido o acordo. Agora, o que o Lira quer é muito mais dinheiro, né? Ele não se conforma do presidente Lula ter feito uma redução mínima, né, no volume de dinheiro que a Câmara e o Senado vão distribuir livremente. Não é assim, é isso que mais preocupa. Se você lembra da história do kit robótica, né, foi comprado para escolas que nem internet tinham, aí a gente pensa, poxa, como assim esses deputados e senadores vão distribuir todo o dinheiro do nosso orçamento que foi recolhido com o suor do nosso rosto, dos nossos impostos? Não é possível. Mas é exatamente isso que Lira quer. E claro, ele está fazendo essa discussão toda também porque ele está jogando para a plateia que estava ali da direita e da extrema direita. Não podemos esquecer que esse ano é ano de eleição municipal e ano de muita discussão na Câmara para a eleição do sucessor do Arthur Lira. Então é isso também que está em jogo e seriamente em jogo. Vários dos candidatos à sucessão de Lira querem inclusive o apoio do presidente Lula, porque claro, todo mundo sabe, o presidente Lula é um nome de muito peso na política nacional, então muita gente quer o apoio dele, inclusive o pessoal da direita. Então esse ano vai ser muito difícil, mas também vai ser um ano em que o governo vai tentar jogar mais para frente qualquer tipo de discussão mais acalorada para ganhar tempo, porque o segundo semestre, todo mundo sabe, apesar da fala do Lira de dizer que não vai ser assim, todo mundo sabe que o segundo semestre o Congresso vai ter uma movimentação muito menor, porque vai estar todo mundo em campanha nos municípios. Então o Lira já estava falando disso, não pensem que vai ser assim e tal. Como disse uma pessoa lá do Planalto para mim hoje, Freud explica esse discurso do Lira, mas o que está em jogo é dinheiro, e o Lula tirou aí 5 bilhões do orçamento que os deputados e senadores iriam distribuir, mas deixou lá 44, gente. Ele não está falando, né, de pouca coisa. Eles nunca tiveram uma quantidade de dinheiro assim para distribuir, a não ser no último governo do Bolsonaro. Né? Então a gente está tentando recuar, tentando botar o Brasil nos eixos. Para vocês terem uma ideia, eu até separei aqui, gente, é uma loucura, né? Em 2014, o Congresso tinha 4,65% do orçamento para distribuir em emendas. Em 2022 chegou a 24%. No ano passado foram 17%, e esse ano subiu para 20%, ou seja, o governo deu muito espaço para eles, mas eles sempre acham pouco e sempre querem mais, né? Agora, eu não sei se a gente tem aí uma imagem mais aberta que mostra a composição da mesa, porque eu achei isso assim
é muito impressionante. Estava sentado ali do lado do Lira o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e o Padilha, que é o ministro das relações institucionais. É ele que teria que fazer toda a articulação com o Congresso, mas dizem que ele e o Lira não se falam há bastante tempo. Ontem o Padilha fez questão de dar a mão, apertar a mão do Lira e tudo. E eu fiquei me lembrando de uma entrevista que o Padilha deu aqui para o ICL, há coisa de 2 semanas, quando ele disse o seguinte: eu, quando saio de casa, deixo o meu ego sentadinho lá na cadeira, porque eu sei que eu sou saco de pancada. E é isso mesmo, ele é saco de pancada, mas o alvo não é ele. Pode ser o Padilha, pode ser o Zeca das Couves, pode ser qualquer um que está ali em nome do presidente Lula. Né? Então não é o Padilha, a pessoa do Padilha, é o representante do governo Lula que vai ser saco de pancada do Lira na sua chantagem com o governo federal. Sobretudo, vamos chamar a atenção aqui da nossa audiência, isso que a Elô falou há pouco é muito importante. Vamos prestar atenção em todos os movimentos do Arthur Lira, que está no seu último ano de mandato, principalmente nesse primeiro semestre, porque, como ela falou, no segundo semestre, perto das eleições, a gente vai ver mais um esvaziamento dos parlamentares, então ele vai jogar tudo nesse primeiro semestre. A gente tem que ficar muito atento a cada um desses movimentos, nada vai ser feito ao acaso. E o Brasil é o país com a maior parcela de gastos públicos livres, definida por parlamentares em comparação com os países da OCDE, de acordo com o levantamento do economista Marcos Mendes. A gente fez uma tabela que o Rodrigo vai comentar agora e mostrar para a gente, né, Rodrigo? Está aqui na tela os gastos públicos dele. Fez uma comparação e são países presidencialistas, né? Pelo que eu estou vendo aqui, os que estão colocados aqui. Portugal e França, até o pessoal costuma dizer que é semi-presidencialismo, porque né, tem presidente, mas o parlamento tem algum poder, mas, enfim, Portugal está mais para parlamentarista. Você veja que mesmo em Portugal, o percentual é baixo dos gastos definidos por parlamentares. Vamos dar uma passada aqui, olha. O Brasil, 20%, a Elô deu até o número de 24, né, Elô? Chegou a 24, o percentual de gasto público na mão dos parlamentares, mas... A Estônia e a Eslováquia são parlamentaristas, é óbvio que eu sabia essa informação, eu não pesquisei no Google agora. Eu estava em dúvida, mas assim, você com o seu conhecimento sobre a Estônia e a Eslováquia me ajudou bastante. Mas o Brasil, 20% na mão dos parlamentares, a Estônia, 12%, Eslováquia, 5,5%, Estados Unidos, 2,4% na mão dos parlamentares, Portugal, 0,5%, Coreia do Sul, 0,3%, França, 0,1% e a Turquia, 0,03%. Portanto, não há precedente no mundo para esse avanço dos parlamentares sobre o orçamento que tem que ser administrado pelo Poder Executivo. Você quer completar, William? Não, acho que esse número é baixo, né? 20% é baixo. O Arthur Lira quer algo em torno de 100%, né? Que é o que, se for possível. Que é o que o Congresso brasileiro quer, mais ou menos em torno de 100%, um pouco mais, um pouco menos. Mas, Elô, as reações dos 2 ministros que estavam ao lado do Arthur Lira não foram de, mas tem confronto, mas é uma fala muito grave. Parece que eles minimizaram um pouco, né? Isso que eu falei no começo, de que parece que é a bola colocada no centro do gramado de novo, depois de um ano onde teve uma parceria entre o Congresso e o governo para aprovar as pautas de interesse de ambos os lados, parece que os dois minimizaram um pouco essa fala dura do Lira como jogo político mesmo, né? Eu acho assim, primeiro não teve parceria, né, no ano passado, William, teve tomar lá da casa, assim, toma mais aqui um cargo aqui e me dá a aprovação. Para mim isso não é parceria, né? Isso é compra mesmo do Congresso, porque é a única linguagem que o Congresso aceita hoje em dia. Mas eles minimizaram muito e seguiram o discurso do Lula, que foi entregue ao Lira, né, para o Rui Costa ler, que falava exatamente em diálogo, em construção, etc., aquele discurso conciliador. O Padilha até falou uma coisa engraçada, ele falou que o Congresso e o Executivo no ano passado funcionaram como uma dupla mesmo, harmoniosa, como Leandro e Leonardo, e citou outras duplas. Absolutamente incrível o bom humor dele. Se pensar o Leonardo, realmente tem a ver com o Leonardo hoje, né? Porque um morreu, né? Inclusive. Só se for hoje, né? E o Rui Costa foi na mesma linha, do diálogo e tal, mas que é a linha que tem que ser defendida, porque era o discurso do Lula e eles não iam sair dessa linha. Agora, eu chamo a atenção naquele quadro que você mostrou, Rodrigo, porque os Estados Unidos, que são o grande exemplo, o grande, né, todo mundo quer imitar os Estados Unidos, essa turma aí,
e não se compara com o que o Lira e seus chantagistas de plantão estão propondo. Então, realmente é um absurdo. O Lula deu e deu muito, além do volume todo em emendas que eles têm. O governo aprovou um volume de recursos para o fundo de campanha para essa eleição municipal, que é igual ao volume aprovado em 2022 para as campanhas nacionais. Então é muito dinheiro na mão desses candidatos municipais, eles não têm do que reclamar. Por isso que eu digo, acho que parte desse discurso agressivo, mal educado de Arthur Lira na frente de seus convidados, porque Padilha e Rui Costa estavam ao lado dele, vai muito além, né, só dessa discussão desse dinheiro específico. Tem muito mais em jogo, tem a sucessão dele, que ele quer ter certeza que ele vai botar a pessoa que ele quer colocar lá, é todo prestígio para o Lira. Ele está saindo desse cargo, ele quer sair com muito prestígio para se cacifar, claro, para o próximo passo político dele. A gente tem aspas do Rui Costa, de ontem. Vamos colocar? Tá aí, então ele fala assim, não achei preocupante, ele fala em nome do parlamento, nós haveremos sempre de encontrar no diálogo, no entendimento, na conversa, formas de construir pontes. Tem uma concordância na fala dele e o nosso entendimento quando ele diz que errarão aqueles que apostarem no confronto do Legislativo e do Executivo. Como é que você avalia? Não, ele faz uma fala conciliadora, né, Viviane, que é o que a Elo falou, é para seguir a linha do Lula. O Lula publicamente diz isso o tempo todo. Nós temos que lidar com o Congresso que foi eleito, esse é o Congresso que foi eleito, é assim que funciona, a gente negocia, o que der para aprovar a gente aprova e tal, vamos negociando. Eu queria, então, essa fala do Rui Costa está em linha com o Lula, não aumentar a fervura, né? É o que a Heloísa já destacou. Eu queria só trazer um outro ponto, que é o seguinte, no passado, quando o Lula governou as primeiras vezes, os 2 primeiros mandatos, como que se dava a relação com esses setores do Centrão? Você entregava ministérios e eles, com esses ministérios e com parte da máquina na mão, se davam por satisfeitos, colocavam ali gente dos partidos, então, portanto, se fazia uma relação mais institucional via partido. Para o partido X, 2 ministérios, para o partido Y, mais 2, fecha-se os votos ali no Congresso e pronto. Não adianta. Nós vamos reparar que tem vários ministérios na mão do Centrão. Ok, eles pegam os ministérios, mas eles não querem só os ministérios. Eles querem operar diretamente a grana do orçamento pelas emendas parlamentares. Se você pegar o orçamento de um ministério em relação ao tamanho do orçamento que esse Congresso tem hoje, não é nada, né? Não é nada. Então é muito mais poder a emenda parlamentar, nesse tamanho que o William trouxe, 50 bi, não é isso? Do que o orçamento de alguns ministérios que estão na mão. É claro que o ministério tem poder que não é só orçamento. Então o Ministério das Comunicações, né? Está na mão lá do Juscelino, isso dá um tipo de poder que não é só o orçamento lá na ponta para agradar prefeito, para conseguir voto. É um outro tipo de poder no relacionamento com, inclusive, o poder financeiro, o poder midiático. Mas, do ponto de vista prático e eleitoral, que é o que interessa nesse ano, né, Heloísa, me parece que eles não querem só ministério, eles querem. A boca está aberta e eles querem muito mais, né? Eles querem muito mais. Exatamente. Agora, por outro lado, né, Rodrigo, também tem o jogo político. Então, se o Lira fica fazendo esse jogo de que não fala com o Padilha e joga duro e fica ali incentivando a direita e a extrema-direita, mostrando que ele é fogo na roupa, para não dizer outra coisa, ao mesmo tempo ele recebeu o Rui Costa essa semana. Né, que passou, eu acho que foi no fim da semana passada. Então ele recebe alguém do governo, porque ele negocia com o governo, que ele não é bobo. E outra coisa que aconteceu interessante foi que ontem o Pacheco teve um encontro com o Lula. Ele foi ao Planalto e se encontrou com o Lula. Se vai haver tensão no Congresso, o governo, isso eu ouvi na semana passada lá no Planalto, o governo vai jogar com uma parceria com o Pacheco. Porque o Pacheco precisa do Lula para resolver, ele quer ser o cara que resolveu a dívida do Estado de Minas Gerais com o governo federal. Ele quer ser esse cara que vai dar essa boa notícia. E ele talvez saia candidato a governador, ainda não é certo. Se ele sair, ele quer o apoio do Lula. E terá o apoio do Lula, dependendo como andarem os trabalhos no Congresso nesses primeiros 3, 4 meses do novo ano legislativo. Elô, vamos ouvir então a fala do Pacheco?
Estaremos atentos à reformulação do sistema eleitoral, codificando de uma maneira definitiva preceitos e princípios que norteiam a justiça eleitoral brasileira. E avaliaremos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. O Pacheco faz É interessante isso, né? Uhum. É, muito interessante. Claro, a gente não pode se esquecer que o Pacheco também está tentando fazer o candidato dele para o cargo de presidente do Senado. Ele quer colocar o Alcolumbre, que foi quem o colocou no cargo em que ele está hoje, de presidente do Senado. Então vai ter uma troca de favores. E o Alcolumbre se juntou com a extrema-direita para ter os votos que precisa para ser eleito presidente do Senado. Quando o Pacheco fala no que ele falou ali de limitar os poderes do Supremo, o tempo de mandato, as decisões monocráticas, ele está fazendo um aceno à turma que o Alcolumbre está cativando para se tornar novamente presidente do Senado, porque é uma questão para eles, é uma bandeira política da extrema-direita limitar os poderes do STF. É a briga deles, vocês lembram, o governo Bolsonaro inteiro foi de briga com o Supremo, então isso tudo também é parte desse jogo político da sucessão da presidência do Senado. Não, eu ia justamente dizer isso, que é um aceno para o grupo que está mais à direita. O Pacheco fica aí no meio do caminho, né, Elô? Ele precisa do Lula se quiser se eleger em Minas, porque em Minas o adversário é o Zema, e quem o Zema indicar para ser candidato a governador com o voto bolsonarismo, e o Pacheco seria um candidato assim dessa frente ampla, né, que vai da esquerda até o centro ou até a centro-direita para enfrentar o grupo do Zema em Minas. Então ele precisa da turma do Lula, do governo, mas para eleger o Alcolumbre ele precisa também de alguns votinhos entre esses bolsonaristas. Você viu que a hora que ele fala em limitar as decisões monocráticas de ministro do Supremo, tem aplausos, né? Eu consegui ouvir aqui aplausos no plenário do Senado. Então é isso, ele está cativando ali essa turma para conseguir montar esse quebra-cabeça também no Senado Federal, Vivian.